Nós vamos então, queridos companheiros, procurando neste instante mais uma vez nos ligarmos carinhosamente ao nosso mentor individual, agradecendo este companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece, nos ampara, rogando a ele que possa uma vez mais nos inspirar, nos orientar e que estejamos sempre receptivos às suas orientações, aos seus conselhos. Vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, ao mentor deste trabalho de assistência espiritual, ao mentor desta casa bendita que nos acolhe. E nós vamos agradecendo e rogando também o amparo destes irmãos. Nós vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir o carinho maternal de Maria de Nazaré, rogando que a luz do seu manto possa nos envolver, nos fortalecer, nos tranquilizar. Abençoe-nos, Mãe querida, que possamos sentir todo o seu amparo, que possamos sentir o teu aconchego, que possa abençoar-nos, Mãe querida, e conduzir-nos até Jesus, intercedendo por nós junto ao Mestre. E a Jesus nós vamos agradecendo pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito e rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos. Rogamos, Mestre, que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para que possamos compreender melhor o teu Evangelho. E te pedimos ainda, Mestre, que nos dê a coragem de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Senhor Jesus, que possa nos dar também sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações que vivenciamos. Fortaleça, Mestre, os nossos propósitos e nos conduza até Deus, nosso Pai Criador, a quem vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Bem, que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um item que é chamado o Mandamento Maior. Esse item está em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se encontra tanto no capítulo 11, que trata do amor ao próximo, quanto no capítulo 15, que trata da caridade. E é interessante Kardec ter colocado esta passagem do Evangelho em 2 capítulos, porque realmente o próprio Jesus considerou que este capítulo, que esse aspecto, esse mandamento, como é chamado por Kardec de um mandamento maior, Jesus falou que ele, de certa forma, ele sintetiza grande parte dos ensinamentos da antiguidade, do Antigo Testamento. Nesse trecho do Evangelho, o contexto dele foi uma situação em que, mais uma vez, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles viviam constantemente tentando colocar Jesus em situações difíceis, armar ciladas para ele, para que ele se encontrasse em contradição e eles pudessem ter motivos para o prender, né? E então um saduceu se aproxima de Jesus e pergunta qual era o maior mandamento da lei. Ele estava se referindo à lei de Moisés.
E essa pergunta, ela não é desprovida de malícia, como era comum entre os fariseus e os saduceus. Isso porque naquela época existiam várias escolas que tinham várias interpretações da lei de Moisés e dos livros do Antigo Testamento. E em uma das passagens, ela se encontra no Evangelho de Lucas, Jesus devolve a pergunta e pergunta para ele: o que você lê? Para mostrar que Jesus sabia que existiam várias interpretações e que ele queria saber exatamente o que ele pensava a respeito disso, né? Porque com certeza ele já tinha uma concepção, já tinha uma resposta pronta. Mas numa outra das passagens, o próprio Jesus responde. Nas duas situações aparecem de forma semelhante. E a resposta é: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E quando na passagem que Jesus responde, ele disse, e continuando, ele fala: eis o segundo que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda acrescenta que nessas duas frases estão contidas, ou seja, estão resumidas toda a lei e os profetas. Quando Jesus fala isso, na verdade, isso era uma síntese muito maior do que a gente imagina. Porque quando Jesus fala que está resumida a lei e os profetas, naquela época, os judeus eles tinham várias prescrições e vários mandamentos que o judaísmo estabelecia. O Pastorino, Carlos Torres Pastorino, no livro que se chama Sabedoria do Evangelho, ele fala que essas prescrições chegavam a ser em torno de 613 prescrições ou mandamentos que eles deveriam seguir. Algumas dessas prescrições eram diárias, eles tinham que fazer todos os dias. Outras eram em determinadas épocas do ano, mas todas elas eram parte importante da religião, do judaísmo. Então, se a gente pensar que Jesus resumiu 613 prescrições ou mandamentos em apenas uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a gente percebe, na verdade, a importância deste ensinamento de Jesus. Por isso que Kardec intitula como um mandamento maior e apresenta em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente parar para pensar o que Jesus quis dizer quando ele falou que é a síntese da lei de Moisés, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos, quem ama a Deus, quem ama o seu próximo, não utiliza o nome de Deus de qualquer forma. Quem ama também o seu próximo, quem ama a Deus também, tira sempre um momento para se dedicar às coisas divinas, como previsto também nos 10 mandamentos. Quem ama o seu próximo, honra também o seu pai e a sua mãe, pois sabe que esse é um dever. Quem ama o seu próximo também, não vai querer matá-lo, não vai cobiçar as coisas que são do seu próximo também, não vai adulterar com sua mulher e vai procurar viver uma vida em que tenha uma pureza de sentimentos. Então, por isso que a gente percebe que realmente, só tomando por base os 10 mandamentos, a gente percebe que realmente esse mandamento de Jesus sintetiza todos os outros. Mas o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É realmente nos entregarmos a Deus. Amar a Deus é pensar em Deus em primeiro lugar em tudo que fizemos. Podemos dizer que é ter aquela confiança que Ele é nosso Pai e que Ele cuida de nós. Quando confiamos que estamos tranquilos e colocamos essa confiança, por exemplo, nas situações externas, por exemplo, quando eu tenho um bom emprego e confio que estou tranquilo por causa desse emprego, eu posso dizer que eu confio mais no emprego do que em Deus. Porque se eu realmente confiasse em Deus, eu não ficaria desesperado quando eu perdesse o emprego. Eu teria a confiança de que Deus cuida de mim e que Ele provê o meu sustento diário. Então, na verdade, quem me forneceu aquele emprego foi Deus. E eu teria a confiança de que, assim como Ele me deu um, Ele me daria outro emprego também para me manter. Então, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas externas.
E os judeus tinham realmente esse cuidado, né, de colocar Deus acima de tudo. Quanto ao amor ao próximo e ao amor a nós mesmos, nós devemos sempre nos lembrar que todos nós temos a essência divina dentro de nós. Tanto eu, quanto o meu parente, o meu próximo e até mesmo o meu inimigo. Então, quando eu maltrato o meu próximo, na verdade, podemos dizer que eu não estou amando a Deus. Porque Deus está dentro dele também. Então, assim, podemos dizer então que amar o próximo é não guardar também sentimentos de mágoa, de ressentimento, é tratar os outros como eu gostaria que eu fosse tratado, como Jesus disse. E nesse sentido, será que eu posso dizer que eu amo realmente o meu próximo? Porque muitas vezes, diante da menor contrariedade, nós perdemos a paciência, xingamos, emitimos vibrações negativas de ódio, de mágoa, de raiva. Então, Jesus coloca este mandamento, inclusive, como uma condição, e Kardec destaca isso, como uma condição para a salvação. E aí a gente precisa entender a salvação aqui como, na verdade, como evolução, como parte do nosso processo evolutivo. É assim que a doutrina espírita encara a questão da salvação. Então, quando eu não cuido de mim mesmo, quando eu tenho atitudes que prejudicam a minha evolução, quando eu prejudico o meu corpo, que me foi dado como um instrumento para que eu possa evoluir, quando eu destruo esse corpo com atitudes negativas, com vícios, eu também não estou me amando. E da mesma forma, então, se eu tenho também a essência divina dentro de mim, eu não estou amando a Deus. Então, amar a si mesmo é procurar sempre aquilo que é o melhor para a nossa evolução. Os nossos defeitos também nos atrapalham e nos afastam de Deus e nos afastam do nosso próximo, que também contém Deus em essência, como nós falamos. Então, quando eu sou egoísta, orgulhoso, ou quando eu manifesto algum outro defeito, quando esses defeitos me afastam do meu próximo, ou fazem com que eu o maltrate, ou fazem com que eu não pense nele e pense somente em mim, eu estou também me afastando de Deus. E realmente, assim, o João Evangelista, ele chamava a atenção dizendo que quando nós dizemos amar a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós estamos sendo mentirosos. Porque ele afirma o seguinte, que como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Então, realmente, o amor a Deus começa pelo amor ao próximo. Foi isso que João Evangelista quis dizer, quando ele tratou dessa questão no seu Evangelho. E podemos perceber que as 3 frases que Jesus mencionou, elas citam o amor. Ou seja, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a mim mesmo. Então percebemos que a essência dos ensinamentos de Jesus é realmente o amor. E tem até uma pequena história que mostra um pouco isso. Ela fala que um discípulo procurou o seu mestre, que era considerado um homem muito sábio naquela época, e ele pediu a ele que resumisse todos os ensinamentos que estavam contidos na Bíblia durante o tempo em que ele permanecesse com um pé só, ou seja, ele não conseguiria ficar num pé só durante muito tempo. Pediu que o seu mestre então resumisse todos os ensinamentos enquanto ele estivesse nessa posição. E o mestre disse a ele, então tá bem, tudo bem, tome a posição então que eu vou resumir. E aí o discípulo ficou num pé só e o mestre disse, ame. E o discípulo disse, mas é só isso? Ele respondeu que sim. Todo o resto é um complemento. E a gente vê também várias pessoas cujas vidas foram exemplos de amor. E pessoas que estiveram até pouco tempo bem próximos de nós, que nós ouvimos falar constantemente. Poderíamos citar Irmã Dulce, que dedicou sua vida ao próximo, Madre Teresa, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Poderíamos citar várias passagens deles em que ilustram o amor ao próximo, né? Mas tem uma passagem de Bezerra de Menezes
que diz que certa vez ele era considerado o apóstolo da caridade, né? Bezerra de Menezes chegou ao ponto dele doar quase tudo que ele tinha para os outros. Numa certa ocasião, ele foi procurado por uma mulher que foi no seu consultório e que estava com um filho doente, e que ela começou a chorar porque ela não tinha o dinheiro para comprar o medicamento. E Bezerra de Menezes, naquele momento, também ele não tinha nenhum dinheiro. A única coisa que ele tinha era o anel de formatura que estava no seu dedo. E naquela época, ser médico e portar um anel de formatura era um motivo de grande distinção. E ele abriu mão dessa distinção, tirou o seu anel e deu para aquela mãe comprar o remédio para o seu filho. Numa outra passagem, fala que ele foi procurado por um homem à noite, quando ele saía da casa espírita, e esse homem veio pedindo a ele auxílio, porque ele afirmou que ele estava passando fome, sua família também, ele não tinha o que comer, estava sem emprego e não tinha nenhuma perspectiva. E então, Bezerra de Menezes falou para ele que ele não tinha nada que pudesse ajudá-lo naquele momento, porque ele já tinha distribuído tudo que ele possuía naquele dia para ajudar outras pessoas. Mas ele disse que ele ia dar um abraço naquele homem em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima. E ele pediu àquele homem que retribuísse aquele abraço, passando também esse sentimento para sua esposa e para os seus filhos. E ele deu aquele abraço com tanto sentimento de amor, com um desejo sincero de que aquele homem conseguisse ser auxiliado, que aquele homem se sentiu revigorado. Ele foi para casa, abraçou sua esposa e os seus filhos. E eles também, da mesma forma, a partir daquele momento, eles nem estavam sentindo mais fome. Eles dormiram tranquilos e serenos. E quando foi no dia seguinte, aquele homem acordou bem disposto, com uma energia diferente. Ele, que já vinha vários dias procurando emprego e não conseguia, ele resolveu procurar novamente. E no primeiro lugar onde ele entrou, ele conseguiu o emprego. E além disso, o homem que o havia contratado, o seu patrão, disse a ele que daria a ele um adiantamento. E com aquele adiantamento ele comprou os mantimentos para levar para sua casa. Então nós percebemos a força e a energia que pode ter um simples gesto de amor. E é isso que Jesus quis demonstrar através do seu evangelho. É isso que Paulo também destaca quando ele fala do amor na sua epístola aos Coríntios. Ele fala que o amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, ou seja, não é orgulhoso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas com a verdade. E ele finaliza dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E ele vai mais além, ele fala que eu poderia fazer várias coisas, inclusive vender tudo que eu tinha e dar para os pobres. Mas se não tiver amor, nada adiantaria. Então, nós percebemos que, na verdade, é muito simples. Aparentemente. Na verdade, podemos perceber que é só amar. Mas, apesar da simplicidade, não é tão fácil assim. Porque amar exige esforço, exige disciplina, exige perseverança, exige renúncia. Alguns autores comparam o amor com uma arte, que exige dedicação, empenho e inclusive treino. Tem um autor, o Richard Simonetti também, que ele compara o amor a uma atividade de um atleta de alto desempenho. Porque geralmente esses atletas eles precisam fazer muitas renúncias. Eles não podem comer a qualquer hora, não podem comer qualquer coisa, não podem dormir a qualquer momento, eles têm que cuidar constantemente da sua saúde, eles têm que treinar constantemente. Assim também o amor. Nós precisamos abrir mão dos nossos interesses, precisamos renunciar. Nós não podemos amar só no momento em que
estamos bem dispostos. Nós precisamos amar no momento em que as necessidades surgem. E a grande questão é que nem sempre nós estamos dispostos a fazer isso. E, sobretudo, é importante também aproveitarmos as ocasiões que nos surgem para aprendermos a amar. Mesmo quando aquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, é uma oportunidade também para treinarmos o amor. Então nós percebemos que, apesar de ser simples, não é algo fácil de se fazer, mas que nós possamos ter em mente esse ensinamento de Jesus, esse mandamento maior, e que nós nos esforcemos para colocar em prática na nossa vida. Que Jesus nos abençoe neste propósito. Que assim seja. Então nós vamos assim, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por estes momentos. Vamos abrindo os nossos corações, deixando fluir de nós os nossos melhores sentimentos de amor. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens, por todos os irmãos necessitados, sofredores, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, pelos vales de sofrimento. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Vibremos muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E vibremos por nós mesmos, se for de nosso merecimento, para que possamos aprender a deixar fluir de nós essa essência divina, que possamos aprender a amar. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.